Cumprimentamos os nossos amigos e amados irmãos que nos assistem pelo YouTube. Hoje é um culto da vitória e Deus tem uma vitória para a sua vida. Que Deus abençoe você que nos assiste por esse canal. É uma mensagem do culto de Santa Ceia. Gostaríamos de recebê-lo na nossa igreja. Estamos na cidade de São Paulo, na capital, na Zona Sul, na Rua Toninhas 211, Jardim Campo Grande, todos os domingos às 18 horas, no culto da vitória. Venha nos fazer uma visita e ficaremos alegres em recebê-los. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Capítulo 7 de Mateus, apenas os 2 versículos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Repita comigo o último versículo, 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O título dessa mensagem de hoje é As Duas Portas e os Dois Caminhos. Sempre tem uma escolha. Diz para o teu irmão, sempre tem uma escolha para você estar escolhendo alguma coisa. Até para você ir num restaurante comer, o que você vai comer? Sempre vai ter muito mais que duas escolhas. Mas hoje Deus está querendo falar só sobre duas. Duas portas e dois caminhos. Nós somos seres humanos, a gente sempre está fazendo escolha toda hora. Todo dia tem que tomar uma decisão. Tem momentos que a gente se cansa, não? Ah, Senhor, eu não estou querendo decidir nada hoje, não estou querendo escolher nada. Estou cansada de ter que escolher. É ou não é? É verdade. Ah, Senhor, qualquer roupa hoje está bom. Não é assim. Mas nós estamos querendo falar sobre algo bem profundo nessa noite. Foi o Senhor que falou essa palavra. Estaria ministrando outro tema. Estava eu bem preparada para uma outra mensagem. Mas Jesus mudou tudo. Eu estou dando glória a Deus. É porque você precisa dessa palavra. Quem não glória a Deus? Diz assim para o Senhor, por causa de você, você é tão especial que Deus mudou a pregação só para você ser alcançado. Quem não glória a Deus? Aleluia. Há duas portas e há dois caminhos. A Bíblia fala sobre a porta larga e o caminho largo. E a Bíblia no versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita. Tem uma ordem, um imperativo, um verbo no imperativo. Você não tem aqui opção para escolher. Tem uma determinação de Deus. Entrai pela porta estreita. Veja no versículo 13. Veja bem, tem gente que fala assim: Senhor, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo te servir? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou no... Veja, a Bíblia fala assim: entrai pela porta que é estreita. Entrai pela porta estreita. E aí tem um parêntese que diz: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Inicialmente nesse texto são palavras de Jesus. Na minha Bíblia esse texto está em vermelho. Quando esse texto está escrito em vermelho, foram palavras que Jesus assim falou. Ele inicia dando uma ordem no imperativo: entrai pela porta que se chama estreita. É uma porta de renúncia. Muitas vezes nós não gostamos de nada que nos incomoda ou que nos cobra. Quantas vezes estamos subjugados a um trabalho, a alguma firma, alguma coisa, mas ali tem regras. Você pode ser cobrado porque na sua contratação foi lido a cartilha. A cartilha aqui é o seguinte: você tem que chegar a tal hora, o uniforme é esse, o seu setor é esse, e você está sendo contratado para fazer exatamente isso aqui. E a pessoa entrou no esquema, ou ela entra
ou ela está fora. Mas na vida espiritual, muitos não estão desejando pensar que às vezes o erro da sua própria vida é o seu caminho espaçoso demais, com os seus pecados, com as suas velhos sentimentos, com uma vida indo como se dissesse ter uma vida cristã, mas não achando que está vivendo um caminho largo, e às vezes está no caminho largo. Tem muitos que estão dizendo que estão no caminho estreito, e não estão, porque não tem renúncia. Sem renúncia é impossível. Sem renúncia é impossível ver a Deus. Nossa natureza é pecaminosa, nossa natureza é tendenciosa para o erro e para o pecado. Assim foi Adão e Eva, quando eles tenderam para uma desobediência, o espírito de rebelião. Hoje Deus está falando uma palavra muito séria com você nessa noite. Espaçoso, existe um caminho espaçoso, existe uma porta larga, uma porta permissiva, tudo é permitido, tudo é possível, tudo que está nesse mundo está disponível para você. Assim como Paulo também poderia dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se nós não nos atentarmos para isso, pare de perder o seu tempo vindo buscar a Deus. Se você não renunciar, se você não renunciar o seu eu, se você não renunciar a sua soberba, se você não renunciar as suas mágoas, se você não renunciar toda a sua amargura de alma contra um ou outro, se você não ceder, se você não renunciar a essa velha bagagem do pecado do seu passado, é impossível ser conduzido à vida eterna. Quando Jesus fala assim: há uma porta estreita, mas também tem uma porta larga, espaçoso o caminho, e esse caminho espaçoso leva à perdição. Mas tem uma porta estreita, um caminho que é estreito, que conduz para a vida. E eu acho mais interessante que Jesus já sabia: serão poucos os que acertam nessa porta. Irmãos, a nossa caminhada cristã tem desafios. Nós somos desafiados nas nossas provações, mas nós temos a garantia e a alegria de dizer: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que provê todas as coisas. Ele me provê sair da manhã. E a gente às vezes está vivendo uma vida cristã só nisso. Só nisso. E aí você fala assim: Senhor, haveria alguma coisa a mais que o Senhor quer de mim? Muitos não fazem essa pergunta. O que o Senhor quer mais de mim, para que amanhã a minha vida seja perfeita? Quando Deus faz o homem e a mulher, fez você, Ele te fez e Ele pensou sobre você antes da fundação do mundo. E quantos de nós estamos num caminho tão espaçoso com a nossa vaidade pessoal? Estamos esquecendo que existe uma escolha, que essa escolha é de Deus. Foi Deus que escolheu essa igreja para essa igreja ser sua. Foi Deus que trouxe a existência. Foi Ele que me tirou de uma cidade, de um outro estado. Ele escolheu essa igreja para você ser ministrado aqui hoje. Quem dá glória a Deus? Essa escolha é sua? Diz: não, essa escolha é de Deus. Essa escolha é de Deus. Deus sempre está conduzindo, sempre está te dirigindo. Quantas coisas nós estamos servindo a Deus só para resolver pequenos problemas? Ó Senhor, hoje, essa semana, está a área B, a C e a D precisando de atendimento de emergência. E esqueceu de pensar: será que eu estou no caminho de renúncia? Eu vou renunciar um pouco dessa ansiedade e esperar Deus trabalhar na minha vida, para que amanhã essa resposta chegue na minha vida de forma perfeita. Aleluia. As minhas maiores vitórias, igreja, elas só vieram porque passaram pelo campo da minha escolha e da minha renúncia. Eu não vi milagres quando eu estava só pensando no meu umbigo. Os maiores milagres que eu vivi na minha vida, eu fui renunciando o que Deus ia tocando no meu coração, renunciando e dizendo assim:
Faça então a tua vontade nessa área. Pode tirar se isso aqui não vem de ti. Pode tirar se isso aqui é caminho que vai me conduzir para a perdição. Pode remover. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão como tem sido a sua caminhada com Deus. Quando Jesus fala desses dois caminhos, são dois caminhos diferentes. Um caminho que é amplo, que leva à perdição. Mas tem muitos servos de Deus que já escolheram o caminho com Cristo e sabem que não é fácil. Tem acusação da família, tem perseguição. Mas depois de um certo tempo que já está com Jesus, eles querem alargar um pouquinho o caminho. Eles querem fazer uma obra no caminho. Eles querem incluir alguns espaços, um acostamento no caminho. E aí eles falam assim: não, Jesus, eu estava no seguinte, eu até disse que eu ia te servir, mas isso demanda tempo, eu estou sem tempo, então faz um acostamento. Eu estou querendo me encostar aqui um pouquinho, porque nesse caminho ele é muito estreito, mas eu estou meio cansado. E olha, minha alma está amargurada, eu estou revoltado, eu estou chateado. Então, dá para levar um pouco a minha bagagem, da minha falta de perdão. Deixa eu alargar um pouquinho meu caminho. Queridos, Deus tem pressa de fazer algo na sua vida, mas hoje precisa deixar a bagagem e trocar o caminho. Jesus tem pressa de fazer, mas tem coisas que estão erradas. E o que você não está percebendo? Você está levando uma vida talvez cristã de uma forma relaxada, só um SOS, mas não com aquele coração totalmente inteiro. Se Deus não me der, eu continuo feliz. Se o Senhor não me der, eu continuo sendo eu mesma e continuo adorando do mesmo jeito. Isso é renúncia. Eu posso renunciar. Eu renunciei à minha profissão que eu desejava tanto. Eu desejava ser médica. Renunciei inicialmente à medicina. E depois Deus falou assim: agora me dá mais um pouquinho. Aquilo que você ficou lá 5 anos na cadeira estudando e já trabalhou em mais uns 10, entrega na minha mão e trabalha agora para mim, sem saber o que vai ser no dia de amanhã. Renúncias que exigem, que é aperto e que te aperta. Renunciar ao amor, a uma divindade que hoje rege o nosso povo. O mundo hoje está em cima, voltado e se curvando a uma idolatria chamada divindade, chamada Mamon. Se tiver dinheiro, eu estou bem, mas se eu não tiver dinheiro, eu estou numa situação caótica. E só buscam a Deus porque tem que ter dinheiro. Eu te faço uma pergunta: e se te faltar o dinheiro? Faltou tudo. Para muitos é assim. Não falta alegria com Deus. Esquece que o fôlego de vida é o maior dom que Deus deu. Que Deus pode trazer provações, mas amanhã pode vir um tempo de bonança. Amanhã tem escape. As pessoas hoje elas estão trabalhando desenfreadamente para ter dinheiro. É um caminho largo que conduz à perdição. E muitos estão se perdendo nisso. Perdendo família, perdendo a própria comunhão com Deus. Estão fazendo campanha na igreja por causa do dinheiro, somente. E estão perdendo as horas mais importantes da sua vida, de enquanto você é perfeito, adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu conheço tantas pessoas que aceitaram a Cristo já na sua velhice, e depois, quando chegaram já no término dos seus dias, diziam aos meus pais: ai, quem dera se eu pudesse ter conhecido Jesus há mais tempo. Que alegria, que gozo que eu recebo agora. Eu queria tanto ter condição de levar minha família inteira, mas olha a minha situação, já estou tão idoso, mal consigo andar. E os obreiros sempre me buscar em casa, aquela vida que está por um fio a qualquer momento de Deus chamar. Renúncia. Renúncia é dizer assim: eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra, eu vou me manter irrepreensível e santificado. Isso é caminho estreito. Mas nós não estamos vendo, irmãos, nos dias atuais, muitos que servem a Deus, vivendo isso. É um pecado misturado no meio da igreja. Gente que serve a Deus misturada com as coisas do mundo. Gente que serve a Deus misturado com a lama desse mundo tenebroso. Hoje Deus está querendo falar com você.
faça a escolha certa. E não, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. No caminho largo há lugar para todas as coisas carnais, amargura de alma, rancor, contendas, dissoluções, vingança, sentimentos que não provêm de Deus. O caminho estreito há só lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Sabe o que é você viver no caminho estreito com Cristo? Jesus, não estou nem aí se minha família me abandonar. Jesus, a palavra diz assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Hoje muitos estão na antessala da espera, na antessala de espera da escolha, e estão lendo o cardápio. Vamos ver o que Deus tem hoje para mim. Se Deus me abençoar nisso, eu continuo vindo buscar a Deus aqui. Mas se também a palavra não for tão boa quanto eu preciso, eu vou buscar de outro jeito, em outra fonte, em outro lugar. Mas não há renúncia e não há conversão. É por conveniência. Queridos, eu sei que você veio aqui porque você precisa de Deus, você precisa de uma resposta, você precisa que Deus te levante, você precisa de milagres, você precisa de ver Deus se mover na sua vida de forma perfeita. E hoje Deus está te dando duas escolhas. Escolha a porta que renuncia, a porta que te traz santificação, a porta que te traz exaltação, para alguém um dia dizer assim: verdadeiramente, esse aqui que vai é um servo do Deus Altíssimo. Verdadeiramente, essa mulher é uma mulher que tem comunicação com Deus, tem aliança com Deus. Verdadeiramente, se orar, Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Duas escolhas. Não queira a vida cristã por eu acho que ninguém está vendo, não tem nenhum problema, e deixa isso para lá. Deus está te chamando, puxando a sua orelha aqui hoje. Para você que está sempre fazendo a escolha certa, parabéns. Prepare-se para as grandes surpresas de Deus. Prepare-se para as grandes surpresas de Deus. No caminho estreito há lugar somente para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos incomodando. Essa atitude não foi boa. Essa conversa que eu tive com tal pessoa, esse comportamento não foi bom. O Espírito Santo, ele é moderador. Porque você vai renunciando a si mesmo, e o Senhor vai te moldando de novo um novo caráter. Um caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Quem dá glória a Deus? O seu marido vai ver diferença, seus filhos vão ver diferença, se você começar a renunciar. Eu até achava que eu estava certo, mas agora as minhas decisões, o meu posicionamento na minha casa está sendo submetido a uma renúncia. Que Deus fale nessa casa e que não seja eu mais falando. Quem dá glória a Deus? Isso sim é renúncia. Quando chega no meio da sua família, que não seja mais eu falando, que seja o teu Espírito tocando lá. Porque não é por força, não é por violência, igreja. É pela obra do Espírito Santo de Deus trabalhando. Isso é renunciar o ímpeto de imediato, de querer logo agir pela sua carnalidade, pela sua natureza. Isso é caminho estreito. Senhor, eu fui naquela festa de família e zombaram porque eu aceitei Jesus. Olha, falaram horrores, porque eu não me contamino mais na roda dos escarnecedores, porque eu não me contamino mais com a bebida, com a coisa errada. Senhor, e aí Deus fala assim: continue renunciando. É estreito, são poucos os que acertam dessa porta. Vamos aqui. Muitos homens passaram pela palavra, pela Bíblia, e fizeram escolhas. Eu vou falando aqui, e você vai trazendo a sua história aqui, juntamente com esses homens. Esaú fez uma escolha. Ele estava com fome, e ele fez uma escolha, ele decidiu passar a primogenitura por um prato de lentilhas. Talvez você está com muita fome, muita sede desse mundo, e você está fazendo a escolha errada. Por um prato de comida, você troca até aquilo que é seu de direito e garantia, e a vida eterna. Esaú fez essa escolha, e uma escolha errada. Caim fez também uma escolha. Ele decidiu ter inveja. Ele não decidiu renunciar. Aquele sentimento maligno, quando ele viu o próprio irmão
sendo recebido por Deus, quando o irmão e ele faz uma oferta a Deus, o irmão é aprovado por Deus e ele não foi aprovado por Deus, então ele toma uma decisão e faz uma escolha, um caminho largo, destruidor, com sentimento de ciúmes, com sentimento de inveja. Ele planeja agora a morte do seu próprio irmão, e ele passa a ser o primeiro assassino da história, matando o seu próprio irmão, porque ele fez uma escolha, e a escolha foi pelo caminho largo. Quantas vezes você está sendo contra-atacado por um espírito que te traz sentimento de inveja? Hoje, saia desse caminho e entre no caminho de renunciar a esse sentimento, porque no tempo certo, no dia certo, Deus faz por você. Deus faz melhor até por você. Só porque você renunciou. O que esse mundo está cheio é um invejando o outro cobiçando o outro cobiçando a mulher do outro. Para com isso. Se você quer ter vida com Deus, larga esse caminho largo de ficar olhando aquilo que não é seu, é coisa do seu vizinho, e declara: Deus tem o melhor para mim. Glória a Deus. E não glória a Deus. Caim fez essa escolha errada. Sansão fez a escolha errada. Ele era o filho da promessa. Os pais de Sansão não podiam ter filhos. E Sansão veio por um milagre, uma unção sobrenatural de Deus, de poder. Onde Sansão chegava, ele derrubava e destruía todo o exército. Mas ele fez uma escolha errada pelo pecado da prostituição. Ele não podia ver uma mulher. Ele caía com qualquer uma, até com aquelas que eram do arraial do inimigo. Cuidado, igreja, em fazer essas escolhas erradas. Tem pessoas que são servos de Deus, que já são salvos e lavados e remidos, mas tem uma tendência, um pecado escondido, uma fraqueza nisso, e é dia após dia vem com o pensamento nessa área para cair em tentação. Vença, saia desse caminho largo e entra no caminho de renúncia, no caminho estreito. Sansão fez essa escolha errada e jogou fora todo o projeto de Deus, porque ele foi morto por uma mulher prostituta, traíra, que traiu o próprio Sansão, que achava que estava abafando, porque ele achou que ele era amado, e aqueles prazeres, daqueles momentos eram tão preciosos para ele, que ele abria mão até do projeto de Deus. Daniel fez escolhas, e as escolhas de Daniel são bem diferentes desses outros três que eu falei aqui. Ele simplesmente decidiu um caminho estreito e falou assim: não vou me contaminar com as iguarias do rei, com o vinho do rei, com as comidas desse palácio. Daniel é como se fosse eu e você hoje, decidindo um caminho estreito. Eu não vou contaminar com os pensamentos que hoje o mundo tem, que é muito fácil. Troca de marido como se troca de roupa. Troca de igreja como se trocasse de roupa. Troca de pastor com a maior facilidade. Se não der, vou para outra. Saia desse caminho largo e tome uma atitude, sirva a Deus de verdade, seja um servo de Deus, porque o dia que você for servo de Deus, Ele vai falar assim: tu és agora meu amigo. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Quantos hoje estão sendo contra-atacados na sua luta, na sua adversidade, e é fácil demais se contaminar com tudo que é fácil que está no mundo. Pois Daniel falou assim: eu não vou me contaminar. Deus me colocou nessa posição, e essa posição tem que glorificar aquele que me colocou aqui. Lá no seu trabalho, ofertas, convites, propostas, cuidado. Deus está falando que o caminho é largo e vai para a destruição, mas existe um caminho estreito de renúncia. Quando uma mulher prostituta tentar vir te conquistar, aos homens que estão nessa igreja, diz assim: não, eu amo minha esposa, com licença, estou saindo, deixem falar o que quiserem falar de você, porque a sua renúncia te traz habilitações para prosperar na sua casa. A sua vida financeira também se torna próspera. Todos os homens que caíram em pecado, eu conheço muito bem o primeiro capítulo seguinte, quando cai em pecado, a área que Satanás logo na sequência entra é na vida financeira e começa a destruir tudo. Não porque tem que partilhar os bens, é porque tudo que tinha não sobra, desaparece.
Então o Satanás vem para roubar, matar e destruir. Quando entra o pecado de prostituição dentro de uma família, pode observar, todos os casos são os mesmos. A receita do bolo é o mesmo, só muda do endereço. Por isso, deixa o caminho largo e entra no caminho estreito, diz o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego também fizeram uma escolha. Eles tinham a oportunidade de adorar aqueles ídolos ali, de Nabucodonosor. Eles estavam dentro de uma província e eles tinham que prestar reverência. E eu vou entrar numa área aqui muito séria. Eu tenho a responsabilidade de pregar isso. E se eu não pregar, Deus vai cobrar isso de mim. Se você serve a Deus, pensa bem se você vai ser testemunha lá na igreja católica de batismo de alguma criança que você sabe que não deveria estar sendo selado. Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram para Nabucodonosor e disse assim: eu não vou me curvar diante dos teus deuses. Eu sirvo ao Deus vivo. Eu sirvo aquele que está vivo e não está morto. Eu não sirvo a esse de barro ou esse de ouro, esse bezerro de ouro que foi feito. Não. Temos que ter posição definida. Ai, pastora, era a missa de 7º dia. Você vai lá fazer prestação de culto a mortos? Para quê? Sendo que em vida a pessoa teve a oportunidade. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, igreja. Mas Deus está mandando falar. Tome uma decisão. Você tem que participar disso? Não, você não tem que participar disso. O caminho é estreito. Vai ficar bravo o parente, a irmã, a cunhada, a comadre. Fica e fala assim: mas eu amo você. Eu só não vou lá compactuar porque eu não entendo, eu não concordo com isso. Seja firme. O Espírito Santo vai te validar quando você for firme. Isso demonstra quem você é no mundo espiritual. E quando você começar a orar, Deus vai te responder. Falou assim: não se curvou e eu gostei, pois agora o que ela me pediu eu vou dar. Não é assim. Quem dá glória a Deus? Se posicione. Eu sou meio dura, porque Deus aqui não dá muita escolha. Ou o seu caminho é com o Senhor, ou é um caminho que pode tudo misturado. É cultural, é culto ecumênico. Não, olha, vai ser um culto, um casamento ecumênico, pastora. Vai ter o pastor, vai ter o sextinoê, vai ter não sei o quê. E nós estamos lá, olha, misericórdia. Chega para a festa, só para comer bolinho, docinho. Fica lá não fica nisso. Porque ele é abominação a Deus. Tem tantas coisas que está te tirando a sua bênção, porque está provocando a ira de Deus, e é uma pequena renúncia. É uma pequena renúncia. O seu caminho vai ser florido e vai ter vitória. Se posicione. Eu creio nisso, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Deus não concorda com isso e eu também não concordo. Deus não se agrada com isso, eu também não gosto. Não concordo e não faço combinação, não faço negociação. Se posicione. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não vou me curvar. E aí Nabucodonosor disse: joga eles na fornalha, joga eles no fogo ardente. Mas o Senhor foi com eles e os livrou. E nem o cabelo da cabeça queimou. E quando o rei Nabucodonosor viu aquilo, ele falou assim: não é só 3, que eu joguei 3 ali naquela fornalha, mas tem 4 homens passeando dentro daquela fornalha. Tira esses homens rápido, eu quero saber quem são. E não, glória a Deus. Posicionamento firme traz a aprovação no dia da sua prova. Pois era o anjo do Senhor, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, disse assim: eu gostei do seu posicionamento, você fez a escolha pelo caminho estreito, renunciou. E o que é mais interessante vem depois. O rei Nabucodonosor disse: verdadeiramente, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus. E começaram a reverenciar o Deus Todo-Poderoso. E eles foram promovidos na província do rei Nabucodonosor. E não, glória a Deus. A palavra do Senhor. Deus está nos abençoando com posicionamento.
Deus quer te trazer se você se posicionar pelo caminho estreito. Isso aqui é santificação. Então é nisso aqui que, se eu fizer, Deus vai se agradar. E se Ele se agradar, eu vou estar sendo aprovada. E se eu for aprovada, tudo me acontecerá bem. Isso é passar de ano. Diz para o teu irmão: como é que você está? Como você está? Requer esforço, requer um olhar diferente para certas coisas, que traz um caminho largo na sua vida. Tudo é permissivo. Você ame as pessoas, só não ame o pecado delas. Ame as pessoas, dê amor a eles. Os que estão cegos, dê amor a eles. Hoje nós estamos falando sobre isso. Os amigos de Jó pegaram a espada na hora que o Jó estava mais ferido, né, meu marido? E foram lá, os amigos foram fazer uma visita para Jó. Jó estava no pó. Ao invés de levantar e erguer Jó, os amigos chegaram lá, deram o dedo na cara de Jó e falaram que o Jó estava todo em pecado, estava todo errado, estava todo terrível. Tem casos e casos, irmãos. Tem casos que tem que advertir, tem que admoestar, mas tem casos que é uma aprovação apenas de Deus. Mas Deus vai colocar aprovado se você tem escolhido o caminho de renúncia com Cristo. Outra pessoa que também fez uma escolha foi Zaqueu. Zaqueu fez uma escolha, a escolha dele foi tão simples. Talvez foi a escolha que você fez aqui hoje. Ele falou assim: eu vou subir nessa árvore porque eu quero ver Jesus passar. É só isso. Eu só quero subir na árvore e ver Jesus passar. Talvez hoje você entrou na igreja e disse: eu só quero vir nessa igreja porque eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus está falando com você hoje. Comece a agradecer: Pai, muito obrigado. Eu fiz a escolha certa. Eu estou na tua casa, o Senhor está falando comigo. Aleluia. Renuncia a um caminho largo, a um caminho estreito. E Zaqueu, quando ele decidiu e fez essa escolha, ele subiu naquela árvore e ficou apenas olhando. Mas Jesus sabia que havia um coração sedento em cima daquela árvore. E imediatamente o Senhor olhou para ele e falou assim: Zaqueu, o Senhor chamou ele pelo nome. E hoje o Senhor está te chamando pelo nome. Hoje mesmo, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. E eu quero cear com você. Eu quero mudar a tua história. Hoje eu me convém pousar em tua casa. Jesus nem ficou esperando ser convidado. Jesus que escolheu Zaqueu. Jesus escolheu você. Jesus escolheu você. Fala para o teu irmão: foi Jesus que escolheu você. Não é você que está escolhendo Jesus aqui. Foi Jesus que escolheu você. Jesus virou e olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce-te depressa. E hoje esse desce-te depressa é renúncia. Renuncia-te depressa. Zaqueu era um homem todo errado. Era um republicano, cobrava impostos de todo mundo. E também, assim como o Brasil está, um dinheirinho extra, ele se enriquecia tirando o dinheiro do povo. Mas Jesus não quis olhar para aquele pecado. Jesus não está aqui para te censurar. Nosso Deus não censura o pecador. Ele tem um olhar de compaixão para te resgatar. E nessa noite, Jesus assim disse a Zaqueu: desce-te depressa. Hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua história. E Jesus foi para a casa de Zaqueu, e ali Zaqueu se tornou um discípulo do Mestre. Deus mudou a história da vida daquele homem que era rejeitado por tudo e por todos. Talvez você está sendo rejeitado pela sua família, mas se Jesus entrar na sua vida, vai ter um caramelo do céu sobre você. Todos correndo atrás de você. Olhe por mim. Todos. Que palavra que você tem para mim? Todos vão ver a diferença. E novamente, vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Daquele que anda num caminho largo e daquele que anda num caminho estreito. Renunciando a si mesmo todo dia. Outra pessoa que renunciou e fez a escolha certa foi a mulher pecadora. Ela renunciou os 5 maridos que teve, a vida de prostituição que tinha, para provar da água que Jesus podia dar. Se você tem sede, venha a mim e beba, e se eu te der desta água, nunca mais terá sede. Jesus está dizendo a você: se você tem sentido tristeza, angústia, depressão, pânico, dor na alma, toma dessa água
um caminho de renunciar todo tipo de idolatria, todo tipo de ídolo, todo tipo de coisa que afasta do Senhor, e prova dessa água que é viva, porque tem cura disponível hoje. E aquela mulher teve a vida totalmente restaurada e perdoada, e passou a ser respeitada, quando muitos queriam apedrejar aquela mulher, porque pela lei de Moisés ela não teria opção de vida, ela teria que pagar pelos pecados dela. Assim sou eu e você, nós estávamos condenados, nós teremos que pagar pela a nossa apostasia de Deus. Quantos aqui foram chamados por laços de amor do eterno Senhor, e trouxe vida, tem trazido vida, e hoje o Senhor está querendo te dizer: renuncia mais. Sabe qual é a última pessoa que eu gostaria de falar que fez uma escolha, que fez uma renúncia? O próprio Jesus. Ele renunciou a sua própria coroa, ele renunciou ao seu próprio trono, e ele veio a esse mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Jesus também fez a escolha naquela cruz. Ele disse: Senhor, se puderes, me tira dessa, né? Lá no Getsemane, toda a alma era aflita, já pressentindo o momento de ser entregue, ser morto. Jesus fez uma escolha. Senhor, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba dele, mas seja conforme a tua vontade, assim na terra como no céu, faça-se a tua vontade. Eu renuncio a mim mesmo. O Senhor só pôde tomar aquela cruz no meu lugar e no teu lugar, porque Ele é a maior prova viva de uma verdadeira renúncia. Renunciou a si mesmo para morrer em favor de você. E é porque Ele quer te trazer uma história nova, uma vida de vitória. Se você soubesse que está faltando por um pouco só o teu milagre chegar, são pequenas coisas que te apartam de Deus, são pequenos sentimentos que te apartam de Deus. Há um caminho estreito, e Jesus, Ele aceitou o plano perfeito de Deus para perdoar as minhas iniquidades e as suas iniquidades. Iniquidade é o seu pecadinho consciente. Pastor, eu sou uma mentirinha. Mas é mentira. É mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Você está servindo a quem? Você está em qual caminho? Largo ou estreito? Não dá para você ser servo de Deus sem renunciar à pequena mentirinha. Diz lá que eu não estou. Diz lá que sei lá o quê. Seja verdadeiro. Eu estou, mas agora não posso falar, tá bom? Daqui a pouco eu te retorno. É melhor assim. Renuncia. Negócios errados. Olha, eu não sei o que Deus, o Espírito Santo está falando com você nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus está falando para você renunciar a alguma coisa. Faz essa experiência hoje. Se Deus está te dizendo que tem um caminho que conduz à vida, e esse caminho são poucos que acertam, quantos são poucos aqui estão incluídos nesse pouco de Deus? Levante a sua mão. Se você é capaz, se você é corajoso, eu quero estar dentro desse grupo. São poucos mesmo, mas são corajosos. Eu renuncio tudo, Senhor, por amor à minha vida eterna. Aleluia, que dá glória a Deus. Glória a Deus. Andar em aliança com Deus é a melhor escolha. E eu te faço aqui um parênteses para encerrar. Você já percebeu o quanto a escolha incomoda muita gente quando você escolhe a Cristo? Pergunta para o teu irmão: você já incomodou muita gente quando você aceitou Jesus? Você incomodou quantos? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. E aí vai. Você já incomodou alguém quando você disse que você era evangélico? Essa decisão incomoda muita gente. Incomoda a família, incomoda amigos, incomoda o meio social, incomoda o mundo profissional, incomoda o mundo à sua volta. Mas deixa eu dizer, vale a pena. Vale a pena. O que os seus amigos não te dão, Jesus dá. O que a sua família não pode, Jesus pode. A porta
porta que você precisa aberta, quem pode abrir é só o Senhor. Glória a Deus. Então, apesar dos pesares, e apesar de muitos não concordar, faça a escolha pelo caminho estreito. Faça a escolha por Jesus, renunciando dia após dia. Eu convido você para ficar de pé. Eu gostaria de te perguntar. Na realidade, há escolhas que nós fazemos, meus irmãos, e que muitos não veem. Mas há certas escolhas que nós fazemos e que Deus se encarrega de colocar no pódio, diante de uma multidão de testemunhas, para presenciar a diferença da sua escolha. Isso chama-se testemunho de vida. Talvez hoje você precisa de milagres, e o milagre já começa com a renúncia. Talvez você precisa ter uma aliança com Deus. Eu peço à igreja toda que feche os olhos. Hoje é dia de comunhão com Cristo. Mas se o Espírito Santo está te incomodando, latejando aí na sua alma, talvez a palavra só vai ser tocada agora no final. Talvez você já tenha renunciado muito. Mas você poderia perguntar: Senhor, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu preciso dar a chave dessa caixinha? Às vezes a gente dá a chave de tantas coisas, mas uma partícula lá do coração é uma chave tetra, e só você está com ela na mão. Entrega essa chave no trono de Deus nessa noite. Entrega tudo. Entrega tudo. Esse louvor diz: meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Em espírito de oração, enquanto cantamos, fale com Deus. Entrega tudo. Faça a escolha da sua renúncia. Eu faço um convite: se você precisa de Jesus como seu Senhor, renunciando a si mesmo e recebendo um Salvador. Talvez você achava que você era dono do seu nariz, mas muitas lutas têm vindo sobre a sua vida, e você é necessitado de ter um Senhor que te guie, que faça tudo. É como se você passasse uma procuração em branco para o seu advogado e dissesse: eu tenho tantos problemas, mas eu te constituí hoje como meu Senhor, como meu representante legal. E a partir de hoje, vá até o meu tribunal, Senhor. Vá até o teu tribunal e me defenda. Faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Isso é ter Jesus como Senhor. Passar uma procuração em branco e diz: eu confio em Ti. O Senhor venceu a morte, o Senhor pode me libertar. O Senhor pode salvar e mudar a minha história. Nessa noite é noite de uma renovação de aliança, onde você decidir verdadeiramente o caminho de renúncia e ter Cristo como seu Senhor de verdade. Não apenas frequentando a igreja. Frequentar a igreja não resolve nada, até Satanás frequenta.
Mas o que decide e faz mudança são escolhas, atitude. Em frente de tudo e todos, por amor a Cristo, estou escolhendo a cruz. Eu vou para a cruz, eu crucifico todas as acusações que vierem, mas eu sou de Jesus. Eu decido andar com Cristo de verdade. Nós vamos cantar novamente. Se você decide, precisa dessa oração, venha rapidamente para frente. Tem alguém para Cristo essa noite? Levante a sua mão se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Levante bem alto. Deus tem vitória para a sua vida. Não tarde, amanhã pode ser muito tarde. Eu estou te dando uma oportunidade de ouro. Você conhece o seu dia de amanhã? Se você não conhece, receba Jesus hoje. Receba perdão hoje e tenha vida eterna. Seja Deus te abençoe. Tem mais alguém para Cristo nessa noite? Para renovar uma aliança. Às vezes você está fraco, está desanimado. Ora está com Cristo e ora não se firma. Tome uma atitude. Venha rapidamente para receber oração. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, vem pra cá. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Toda a igreja em oração, Deus manda insistir. Deixe esse caminho largo. Tenha uma vida de renúncia até do seu momento de lazer para vir servir a Deus. Tem mais gente que precisa fazer uma escolha hoje aqui no altar. Tem mais gente. Pode sair do teu lugar rápido. Rápido. Às vezes nós somos assim complacentes com o pecado. Até de ficarmos sem vir adorar a Deus, a gente desagrada o próprio Deus. E às vezes você está se sentindo fraco. As outras coisas estão sempre em primeiro lugar. E Deus está sempre em último ou em nenhum lugar. Hoje Cristo quer te libertar de tudo aquilo que te traz jugo e peso. Hoje, cantando, meu amigo, venha rapidamente para nós orarmos. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E não vai aceitar. Vocês estão não diante de mim, mas estão diante do Senhor. Isso que vocês estão falando na alma, vocês estão renunciando por amor a Deus. Qual é o sentimento que Deus trouxe através dessa ministração? Qual é o caminho que tem que ser deixado de lado? Quais são os pensamentos que te levam a pecar? Quais são os seus posicionamentos que você achou que você estava caminhando no caminho com Cristo, mas era um caminho que era permissivo, e Satanás tem tanta legalidade para te roubando? Renuncia, renuncia. Todos aqui, vocês que estão aí, levante as mãos para cá. Vocês vão repetir uma oração que eu vou fazer. Pai, eu venho até o eu vim aqui para me renunciar. Eu vim aqui para te receber novamente como meu Senhor, como meu Salvador. Muda a minha história, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, restaura-me, Senhor. Senhor, escreva o meu nome novamente no livro da vida. Vai orando, repetindo comigo. Traz a dupla honra, cancela agora tudo que é contra mim. Traz libertação perfeita. Eu te escolho como a melhor escolha da minha vida.
Escreva o meu nome no livro da vida. Apaga todas as minhas transgressões, todo pecado consciente, todo pecado inconsciente, todo desânimo de te servir. Eu te peço perdão, mas hoje eu me entrego de verdade. E eu quero que o meu nome esteja no teu nome, para ser um louvor ainda neste mundo, enquanto vida tiver. Em nome de Jesus, eu